Se você já pegou seu café, se você já tomou sua aula, vamos com tudo para a segunda parte da aula de improbidade administrativa. No primeiro bloco, foi um bloco onde só pontuamos qual texto legal é importante, qual artigo da Constituição é fundamental sobre esse assunto. E aí eu falei do artigo 37, parágrafo 4º, da Lei 8429. E aí você vai pensar o seguinte: sujeito ativo é quem comete o ato de improbidade administrativa. Você já viu que existem os agentes públicos, que é um conceito aberto, e também particulares podem cometer atos de improbidade administrativa, porém, nunca de forma isolada. Por isso, eles sempre vão induzir o agente público a concorrer na prática do ato de improbidade administrativa de um agente público ou beneficiar-se do que o agente público realizou. Então, a estratégia é te mostrar uma parte doutrinária complexa que já trouxe muito problema para quem estuda e interpreta a lei de improbidade administrativa, depois ver quem são os sujeitos passivos. Então acompanhe comigo. Olha que pergunta interessante, antes de ver quem representa o sujeito ativo no ato de improbidade administrativa. É responder a seguinte pergunta: agentes políticos podem realizar atos de improbidade administrativa? Foi uma discussão muito polêmica e sempre se dizia assim: será que vereador, deputado federal, deputado estadual, senador, governador, ou seja, os agentes políticos, agentes políticos, que é uma espécie de agentes públicos que ingressaram na administração pública por meio de uma eleição, que exercem verdadeiro mandato. Então volta. Será que agentes políticos podem realizar ato de improbidade administrativa? Olha, uma discussão muito forte, mas hoje já está pacificado e você pode responder com muita tranquilidade. Agente político responde e responde sim por ato de improbidade administrativa. Então não tem como dar o jeitinho de falar que é bis in idem, que já tem previsão em outro texto e por isso não deveriam responder por improbidade administrativa. Improbidade administrativa, essa lei forte, essa lei pesada, que tem consequências duras, vale para os agentes políticos. Aí, como não dá para esquecer, no direito sempre tem uma exceção. E faltou um T aqui. Exceto... faltou... exceto o presidente da República. Então você vai lembrar assim comigo, que isso que é importante. Vem aqui para mim. Olha só, vale para agentes políticos? Com certeza, vale para agente político, menos para o presidente da República. Rafael, mas como assim? Bom, porque o presidente da República tem um tratamento diferenciado na Constituição Federal, começa lá no artigo 84. Rafael, eu não lembro. Então, muito fácil. Para a aula, comece a fazer a leitura do artigo 84 e seguintes da Constituição e saiba que existe uma legislação específica que trata dos crimes ou dos atos de improbidade cometido pelo presidente da República. Então a Lei 8429 vai valer para todo mundo, menos para o presidente da República. O presidente da República, esse você pode marcar na sua prova com muita tranquilidade, que ele não responde pelo ato de improbidade administrativa. Bom, se no primeiro bloco você viu quem é o sujeito ativo, aqui nós vamos ver quem é o sujeito passivo, quem sofre com a realização do ato de improbidade administrativa. Ou melhor, quem pode sofrer com o ato de improbidade administrativa. Coloco aqui para vocês: sujeitos passivos do ato de improbidade administrativa, contra quem se pratica o ato administrativo. E aqui temos 3 hipóteses. Acompanhe comigo. Temos que analisar com muito cuidado essa situação. Porque, olha só, quem pode ser vítima do ato de improbidade administrativa? De forma muito tranquila: entes da administração pública, direta e indireta. E você já está cansado de escutar aqui. Você, desde a organização da administração pública, sabe que os entes da administração pública são União, Estado, Município, Distrito Federal, e a indireta é composta por autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e as fundações públicas. Então, todos esses entes
podem ser vítima de um ato de improbidade administrativa? Tira um azinho aqui, ó. Pode? Podem, sem problema algum. Todos podem ser vítima de improbidade administrativa. Aí continua. A lei vai tratar da ideia das empresas incorporadas. Como assim? O que é uma empresa incorporada? Bom, era uma empresa privada que agora está sob o controle da administração pública. Se você quiser um exemplo, você pode pensar num banco público adquirindo um banco estadual, por exemplo. Esse banco estadual passa a ser uma empresa incorporada. E aí quem trabalha para essa empresa pode cometer ato de improbidade administrativa, ou seja, essa empresa sofre com a improbidade administrativa. Contra ela é possível cometer ato de improbidade. Mas até então é muito simples. Lembrar que contra os entes da administração pública é possível cometer um ato de improbidade administrativa, isso é muito fácil. Agora, lembrar das empresas incorporadas também é suave. Agora, onde fica difícil, onde os alunos penam, é quando a gente está falando das entidades privadas. Note bem, nós já estudamos, por exemplo, paraestatais. Paraestatais é quando alguém está no mesmo sentido da administração pública, mas não faz parte da administração pública, mas por caminhar junto à administração pública, recebe auxílio do poder público. E esse auxílio vem na forma do quê? De subsídios, de dinheiro, de patrimônio, cedendo espaço, cedendo funcionários. Então você vai lembrar o seguinte, que entidade privada que recebeu dinheiro público pode ser vítima de improbidade administrativa. Rafael, você está demorando muito para falar essa parte. Não, é para você estudar uma vez aqui e não ter que voltar mais. Então você vai lembrar o seguinte, se eu trabalho, por exemplo, no McDonald's e no final do dia eu vou lá com fome e pego... Não, vou mudar meu exemplo. Se eu trabalho no Mike's Burger e estou com fome e lá no final do dia eu olho assim, pego aquele lanche gostoso e levo para casa sem falar nada para ninguém. Cometi eu um ato de improbidade administrativa? Não, porque lá é uma entidade privada que não recebeu dinheiro público. Então estou falando de quem? Estou falando de entidades privadas que recebem dinheiro público. Então é diferente, não é toda entidade privada que pode ser vítima de improbidade administrativa. E aí você tem que fazer a seguinte divisão. Se o custeio, o bem, o valor que a administração pública entrega para as entidades privadas for maior que 50% do giro do seu patrimônio, aí com certeza ela vai responder como se fosse alguém da administração pública direta ou indireta. Então, nesse primeiro caso aqui, você vai lembrar que é a mesma repercussão. Quer dizer, não importa se esse valor que foi ofertado é de 60, 70, 80, 90, 100, vai responder por tudo na improbidade administrativa. Agora, a lei faz a seguinte distinção. Se essa ajuda for menor que 50% em relação ao seu benefício, subvenção ou incentivo, as sanções patrimoniais estarão limitadas à repercussão do ilícito na percepção pública. Então, vou fazer um desenho aqui para você. Então, você vai ter que imaginar que existe o seguinte. Vem cá, pensa comigo. Existem três formas diferentes de acontecer a relação com a entidade privada. A entidade privada, no primeiro exemplo que eu dei do Mike's Burger, não responde por improbidade administrativa. No segundo caso, que eu estou falando que recebe mais de 50%, essa responde integralmente por improbidade administrativa. E nesse terceiro caso, que é quando recebe menos de 50%, mas responde limitada à repercussão. Então, vamos pensar assim. Pensa comigo, é fácil identificar. Vamos colocar aqui 3 quadradinhos, pensando... Isso não é um quadrado, tudo bem? Vamos pensar aqui em 3 empresas privadas. 3 empresas privadas. Nessa empresa privada aqui, não recebeu nada
de dinheiro público. Nessa daqui recebeu, ó, 80% do seu patrimônio de dinheiro público, 80%. E nessa aqui recebeu apenas 20%, ó, 20%. Rafael, não estou enxergando nada. Então eu vou te mostrar melhor. Ó, acompanha aqui comigo. A primeira, número 1, tá aqui, ó, número 1, não recebeu nada. Contra ela é possível realizar ato de improbidade administrativa? Não. Só será possível realizar ato de improbidade administrativa para a entidade privada quando receber dinheiro público. E aí você tem que fazer uma distinção. Foi mais de 50% ou menos de 50%? Então, as duas que respondem, as duas últimas, uma recebeu 80% e a outra recebeu apenas 20%. A que recebeu 80% responde como se fosse uma pessoa da administração pública direta e indireta. Então, em outras palavras, não importa o quanto que entrou ali. Se a multa for gigantesca, ela vai ter que pagar toda a multa da improbidade administrativa. Vai ter que ressarcir todo o dano da improbidade administrativa. Ou seja, não estará limitado a 80% que recebeu. Ao passo que, se essa ajuda à entidade privada for menor que 50%, quando tiver que responder por improbidade administrativa, porque vai responder limitado ao quanto recebeu. Por exemplo, se esses 20% aqui, ó, se esses 20% aqui que a empresa recebeu fosse num valor de 1 milhão e essa empresa fosse condenada por improbidade administrativa a ressarcir 5 milhões, ela só teria que pagar como improbidade administrativa 1 milhão, porque está limitada a repercussão do ilícito na percepção pública, do que ela recebeu do Estado. Então, é difícil fazer essa construção? Mas essa tabela te ajuda. Relembrando, então, quem pode ser vítima de improbidade administrativa? Os entes da administração pública direta e indireta, as empresas incorporadas e as entidades privadas, desde que recebam custeio, ajuda da administração pública. E as entidades privadas que recebem ajuda ou custeio da administração pública, nós podemos cindir em dois grupos. Uma que recebeu mais de 50%, e aí ela vai responder por tudo na integralidade, da mesma forma que alguém da administração pública direta e indireta. Ou se recebeu menos de 50%. Nesse caso, vai responder dentro do limite percebida ou do limite ali estabelecido. Então, pessoal, depois que você entendeu quem pode cometer improbidade administrativa e quem sofre com a improbidade administrativa, nós vamos estudar as disposições gerais da Lei 8429, que não deixa de ser as disposições gerais da improbidade administrativa. Ó, a aula está seguindo a ordem da lei. É só você olhar os títulos da 8429 que segue exatamente a divisão da matéria. Então, mais uma vez, vai parar, faça uma pausa e volte com tudo para estudar o quê? Disposições gerais. Espero por vocês.